Era uma vez a biblioteca que não era só um acervo de livros. Era um espaço de encontro, transformação social e resistência. Vem conhecer comigo a Biblioteca Seu Teco, focada na literatura negra e fica aqui em Florianópolis. É mais uma ideia que transforma. Quem vai nos guiar por essa jornada que vai além do mundo das palavras escritas, mas agora ganha aqui no programa também as palavras faladas, é a Priscila Freitas, que é neta do Seu Teco em primeiro lugar e vice-presidente do Centro Cultural Anastácia, o espaço aqui onde a gente está e onde fica a biblioteca. Priscila, muito obrigada por nos receber e bem-vinda ao programa. Olha, eu que agradeço por esse convite, que é um convite que é agregador, né, que faz com que a gente possa também conversar sobre uma biblioteca que não é só apenas uma biblioteca, mas tem toda uma bagagem, uma potência de história e de memória. Muito, e nós já vamos falar sobre tudo isso, inclusive, mas antes, a curiosidade envolve o nome aqui da biblioteca. Quem foi Seu Teco? Quem foi o seu avô? Qual foi a importância dele para a comunidade dele? Sim, antes de dizer que a escolha do nome, na verdade, foi através de vários nomes, né, que foram ressaltando aqui no Centro Cultural com os jovens, e os jovens mesmo é que escolheram o nome, que é o João Ferreira de Souza, né, mas carinhosamente é chamado pelo Seu Teco. Então, o Seu Teco é uma personalidade muito grandiosa e uma liderança muito forte na comunidade, né? Foi porque já está lá no céu, em outro plano, e que foi uma liderança que contribuiu muito para a comunidade. Por exemplo, se hoje a gente tem um ônibus que sobe, foi devido a ele várias outras lideranças, que o primeiro ônibus que subiu foi em 1996, e com um monte de pessoas, né, subindo com no ônibus. Porque a gente está falando do Monte Serra, que é a comunidade dele, porque exatamente. A biblioteca fica no Estreito, no balneário. Isso, exatamente. E ele é da comunidade Monte Serra. Ele é da comunidade do Monte Serra, mas especificamente que o Monte Serra, ele fica no maciço do Morro da Cruz, onde tem 20 comunidades e uma delas é o Monte Serra. E o Seu Teco, dizer dessa pessoa, é falar de força, é falar de persistência, resistência, que tanto lutou com tantas outras lideranças da comunidade, como Dona Uda, Dona Daci, que também é fundadora do Centro Cultural, o Padre Wilson Gros, vários outros militantes que fizeram com que a comunidade tivesse direitos, né? Os direitos simples, né? Por exemplo, ter um asfalto para poder subir carro, por exemplo, na comunidade, posto de saúde, uma escola de qualidade. Então, resumir o Monte Serra é falar também desse senhor chamado Seu Teco. Da vida de um homem que batalhou pelo melhor para sua comunidade. Sim. Pelo essencial, para que ela tivesse uma boa vida. Isso. Muito bom. Mas como que nasceu a ideia de ter uma biblioteca com este foco na literatura negra aqui dentro do Centro Cultural? Sim. O apoio, na verdade, veio pelo Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina, que aqui, né, nesse espaço, 50 metros quadrados, então mobiliar esse espaço, pensar esse espaço e também fazer uma certa curadoria para que esses livros chegassem até nós, né? Então, foi através desse movimento que foi surgindo também essa necessidade de construir esse espaço
para os nossos jovens. Porque quando a gente fala de movimento, a gente começa também a olhar que o Centro Cultural e a biblioteca, sobretudo, não é só um espaço para um acervo de livros. Hoje vocês têm várias atividades aqui que acabam transformando o espaço aqui num polo de cultura. E isso, exatamente. É entendendo que esse espaço, ele é além, né? A gente tem um projeto Além das Páginas, é mostrar para a juventude que eles podem estar nesse espaço com os seus corpos, seus movimentos, com a dança, com a arte. Eles aqui, eles adoram batalha de slam, então o tempo todo estão em rima um com o outro, né? E essa possibilidade de estar nesse espaço e sendo a maneira que você é, isso importa para nós. Explica, batalha de slam. A batalha de slam é quando dois jovens, né, decidem desafiar o outro? Isso, exatamente. Uma batalha de rima. Eu falo um verso tal e depois você complementa, ou só eu, por exemplo, e o público vai decidir se eu fui bem ou não na batalha. Muito bem. Mas quando você fala dessa batalha de slam e de outros movimentos que acontecem aqui, a gente começa a pensar que aquela biblioteca que a gente conhecia no passado, um espaço quietinho, que não podia falar nada, baixinho, um espaço que até não era tão convidativo assim para o jovem que desejasse despertar o gosto, né, pela literatura. Não é assim que funciona aqui, é um pouco diferente. É um pouco diferente. Até porque também a gente tem uma grande parceira, que é a Aline, que também nos ajudou também a fazer essa curadoria, de olhar para esse acervo também. E nas nossas conversas, ela traz essa biblioteca, uma biblioteca que seja diversa e que seja contemplativa também, mas que todos possam estar aqui e não da maneira como antigamente a gente via, por exemplo, quando eu era adolescente, eu chegava na biblioteca, eu ficava até com medo de bater em alguma coisa, porque eu achava que era silêncio absoluto. E hoje eu acho que as nossas bibliotecas, né, e especificamente a Biblioteca Seu Teco, vem desmistificar isso, né, de que ela é aberta. Muitas vezes até, por exemplo, às vezes vêm as mães, os pais dos jovens aqui esperando, que eu já tive a oportunidade de ver, e aí, às vezes eles pegam um livro, ficam lendo, ou colocam uma música, ficam escutando. Então, esse é um espaço para todas as pessoas que queiram estar aqui. Muito bom. O foco do atendimento aqui, do acervo, é o público jovem. Que tipo de mudança, de transformação que você já viu acontecer em jovens que chegaram aqui, abriram um livro e se viram representados nas histórias ali contadas? Então, é uma biblioteca, primeiramente, que tem o foco da juventude, né, pensada para eles, um espaço que seja atrativo, então colorido, mas que também tenha uma certa harmonia, mas que é um espaço que também pode estar uma criança aqui, né, por exemplo, né, como já vieram estudantes de outras escolas que puderam conhecer escritores negros. Então, essa perspectiva de olhar e ver, poxa, é possível. É possível, talvez, eu ser uma poetisa, ser uma escritora, se ver representado em um livro, e às vezes em livros de ficção, por exemplo, algumas coisas que tá ali escrito, pode ser que passa também essa situação com algum jovem. Então, querendo ou não, ele se vê representado, né, por essa literatura. Então, eu penso que a literatura, hoje em dia, ela liberta. Com certeza. Ela liberta, ela possibilita que eu me veja de uma outra forma e também vejo o outro de outra forma, mas positivamente. Muito bom, Priscila. Inclusive, a gente entrevistou uma das jovens que frequentam aqui o espaço, que pegam os livros, que saboreiam esses livros e que conseguem também se perceber ali e perceber a sua história.
Vamos ouvir a Keila? Sim. Meu autor preferido é Cruz e Souza e eu queria ler um trechinho para vocês. Olhos pretos sonhadores, ó celeste Carolina, como são esmagadores, olhos pretos sonhadores, como vibram dos amores, a nossa alma cristalina, olhos pretos sonhadores, ó celeste Carolina. Para mim é muito legal me sentir representada nas histórias, porque nem todos os livros que a gente lê a gente se sente representada. Priscila, depois de a gente ouvir a Keila, a gente está aqui com a mesa farta de autores que compõem o acervo aqui da biblioteca e eu gostaria que você nos contasse aqui no Ideias, quais autores que estão presentes hoje na Biblioteca Seu Teco? São muitos autores que tematizam o tema tanto da negritude como da cultura africana e afro-brasileira também. Autores que se dedicam também a falar do tema, né, da negritude, e autores também internacionais, como por exemplo a Chimamanda, que ela vai falar, né, do perigo da história única, que ela fala a partir da experiência que ela teve tanto como intercambista nos Estados Unidos. Olha só. Fala dessa perspectiva de que achar que a África, né, o continente africano é de um jeito, né, ela fala, na verdade, assim, uma situação de uma colega do quarto, né, que ela morava, que dividia o quarto com ela, e que a colega achava que o continente africano era numa perspectiva. Então ela vai desmistificando e traz várias outras experiências dela nesse espaço. Ela narra aqui muito de que a história única cria estereótipos e o problema com os estereótipos não é que sejam mentira, mas que são incompletos. Isso. Muito bom, muito bom. Muito bom. Quais outros que a gente tem aqui que a gente pode citar e apresentar? A Jerusi Romão, que é biógrafa, né, de Antonieta de Barros, que Antonieta, né, foi professora, escritora, jornalista, a primeira deputada negra catarinense e do Brasil, e hoje em dia a gente se fala da América Latina. Então ela vai se debruçar na história de Antonieta, traz fatos inéditos, né, sobre Antonieta de Barros, nessa perspectiva tanto dela quanto professora, mas também como deputada, e aí também outro fato interessante, né, que se hoje a gente a gente comemora, né, em outubro, o Dia do Professor, foi devido a Antonieta de Barros. Olha então, só! Isso é muito bacana. Mais um aqui para a gente apresentar? Então, vou trazer também um dos meus livros, que é o Orocongo do Menino Gentil, que está aqui na nossa biblioteca Seu Teco, que vai tratar sobre uma personalidade negra lá do Monte Serra, que se debruçou sobre o Orocongo, e foi amor à primeira vista, foi autodidata, aprendeu a tocar o Orocongo, e aí trago para as crianças nessa perspectiva desse homem que é encantado por esse instrumento. Seu Gentil do Orocongo. Muito legal. Porque sim, Priscila é escritora, é cantora também. Sim. Muitos talentos. Muito bom, muito bom. Priscila, vamos fazer o serviço aqui do espaço, quando abre, horários. Toda e qualquer pessoa, mesmo não sendo aqui da comunidade do Balneário, pode visitar, conhecer o acervo. Sim, a gente funciona de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. E também, né, quem quer conhecer mais, né, a nossa biblioteca, a biblioteca está aberta, disponível, né, para que todas as pessoas possam, né, estar nesse espaço conosco, usufruindo de uma boa literatura. Muito bem.
Convite feito e Sim. divulgação feita também. Aqui, Uhum. inclusive, ficou um gostinho de quero mais aqui, de vários autores que, inclusive, estão aqui na mesa. Sim. Eu fiquei curiosa já aqui, vou conferir contigo depois todos os outros autores que estão aqui no acervo, porque a Biblioteca Seu Teco, que fica no Centro Cultural Anastácia, em Florianópolis, na comunidade do Balneário, é mais uma ideia que transforma. Mas ela só é uma ideia que transforma porque foi transformada em ação. Priscila, muito obrigada por nos receber. E você que nos acompanhou, muito obrigada e até a próxima.